Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, em especial a todos os servidores e servidoras públicas municipais de Quixeramobim. Estamos começando mais o programa Sindicato em Destaque. Lembramos que logo mais este programa também estará disponível em nossas redes sociais. Agora são 11h30. Hoje, 5 de junho de 2021, este programa será apresentado por mim, George de Castro. Traremos como manchetes no nosso programa de hoje o processo, mais do que esperado pelos professores, o processo de vacinação dos profissionais de toda a educação, que começou na quinta-feira, no último dia 3, e segue até hoje, dia 5. Também falaremos sobre os recursos já acreditados nas contas da Prefeitura durante o mês de maio e também sobre o processo da reforma administrativa. Além de trazermos as notícias sindicais, onde trataremos sobre os pagamentos já efetuados pela Prefeitura. Ele é nossa casa, mas também pode ser um péssimo lar se não cuidarmos. Ele é ar puro, mas também pode ficar poluído. Ele é vida, mas tem sido morto todos os dias. Ele é força, mas também é sensível. Ele é beleza, mas também pode ficar feio. Ele é imensidão, mas pode ficar pequeno. Ele é cenário, ele é palco, ele é voz, ele é ritmo, ele é caminho. Ele precisa ser preservado, ele não pode ser maltratado. Em cada ação humana, ele pode ser beneficiado ou prejudicado, mas ele é reciprocidade, ele é via de mão dupla. Ele é o meio ambiente e merece ser respeitado. Então começamos este programa de hoje, no editorial com essa mensagem, com este poema de autoria própria, e que trata sobre o dia de hoje, 5 de junho de 2021, um dia que é dedicado ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi instituído pelas Organizações Unidas e que tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais que até então nós considerávamos, por muitos, inesgotáveis. Esta data ela foi criada pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1972, a fim de chamar a atenção dos governos e das comunidades para a questão ambiental, os problemas a ele relacionados e as ações de preservação. Lembramos aqui que essa conferência ela ficou conhecida como Conferência de Estocolmo, que iniciou-se uma mudança no modo de ver e tratar as questões ambientais ao redor do mundo, além de ser estabelecidos princípios para orientar a política ambiental em todo o planeta. E apesar do grande avanço que a conferência representou, ainda não podemos afirmar que todos os problemas foram resolvidos a partir daí. Claro que foi um grande avanço, mas ainda precisamos muito avançar. E a cada ano ele é selecionado um tema que se torna foco de debates, reuniões, conferências em todo o mundo. O tema do Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano é a restauração de ecossistemas. O Paquistão será o anfitrião global da data. O Dia Mundial do Meio Ambiente 2021 testemunhará o lançamento da Década das Nações Unidas da restauração de ecossistemas. Lembramos aqui que a restauração do ecossistema ele pode assumir várias formas. As plantações de árvores, que é uma atitude aí bem simples, tornar as cidades mais verdes, que aí já entra uma política pública, um pensamento do seu chefe do executivo, uma restauração de jardins, uma mudança na alimentação ou limpeza de rios, a importância dessa preservação dos nossos recursos hídricos e também de costas, as áreas marinhas. E essa é a geração que está vindo agora é a que pode fazer as pazes com a natureza. Então, lembrando, mais uma vez que hoje, 5 de junho de 2021, estamos comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente e nós temos percebido qual a relação,
qual o tipo de relação que o ser humano está tendo com esse meio ambiente, né? E as consequências dessa relação não ser saudável, dessa relação não respeitar os limites entre homem e natureza, né? Se é que há esses limites. Inclusive, existem muitos estudiosos que não falam que existe essa diferença realmente entre homem e natureza. Mas, na verdade, o homem é natureza, né? Todos nós fazemos parte desta natureza, deste meio ambiente. E nós estamos inseridos nesse contexto de uma forma que todos temos que preservá-lo, né? Que temos que saber cuidar. Às vezes a gente pensa que é nas grandes atitudes que as coisas acontecem, é mexendo com muita coisa, mas na verdade são atitudes simples, né? É uma forma na hora de você dividir aquele lixo, é na hora que você faz uma plantação de uma árvore na frente da sua casa que já vai melhorar, né, o microclima da sua rua, da frente da sua casa, né? Isso já vai trazer um conforto maior. Então, são nessas pequenas atitudes que nós podemos perceber o quanto o meio ambiente ele é importante. E nesse momento de pandemia, nós vemos qual a relação que nós estamos tendo com esse meio ambiente, né? Já que se sabe, os estudos dizem que a doença, né, o Covid-19, ele foi passado para o ser humano através de um animal, né? E esse animal é um animal que é silvestre, que pode aí ser um morcego, né? Então, esses animais que são silvestres são animais de selva. Eles não é para estar dentro do convívio humano, né? Mas devido às nossas grandes devastação das florestas, devastação das áreas verdes, esses animais eles acabam aí tendo contato direto com o homem e trazendo doenças que até então eram desconhecidas. Então, nesse momento, inclusive, né, com esse tema do Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente tem como tema a restauração dos ecossistemas, né? Esse ecossistema que é esse agregado de vida, né? Esse agregado de vida animal, de vida humana, né? De vida de vegetais. Então, os ecossistemas ele tem um papel fundamental para o equilíbrio de toda a natureza. Então, por isso a importância, né, desse dia nós fazermos também essa consciência e o Sindicato dos Servidores Públicos de Quixeramobim não poderia estar isento disso. E aí traz essa discussão, traz essa leitura, traz esse pensamento para que a gente possa aí tentar mudar de atitude, né, e aí sermos mais conscientes em relação ao meio ambiente. E aí temos também, né, outros grandes problemas, a questão do desperdício, a questão de muitas vezes a gente não fazer esse descarte correto do lixo, não fazermos também ter essa consciência de preservar a água, de poupar, né? De não estar lavando as calçadas, que muitas vezes a gente vê ainda muito no nosso dia a dia, muitas pessoas tendo aí esse tipo de atitude, né? Por que não apenas usar um balde? Às vezes usa aí uma mangueira, desperdiçando litros e litros de água. Então é muito importante a gente ter essa consciência ambiental, né? E hoje mais do que nunca. Afinal, preservando o meio ambiente, nós estamos preservando e resguardando a vida do próximo, né? A vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Então é muito importante fazermos essa discussão. Então, ainda falando sobre essa questão da saúde, essa questão do meio ambiente, nós vimos que esta semana, né, na última quinta-feira, dia 3 de junho de 2021, a vacinação, né, tão esperada, mas também ao mesmo tempo tão polêmica que foi dos nossos servidores da educação, né? E aí, na última terça-feira, aliás, na última quinta-feira, tivemos a vacinação dos professores da rede estadual. Na sexta-feira começou a dos profissionais da educação da rede municipal e também da rede privada, assim como hoje também já ainda está a acontecer, né, essa vacinação. E aí a gente lembra, né, a gente sempre preza essa questão dos servidores, né, e essa relação em questão a vacinação. E aí a gente teve uma reunião no último dia 1º, né, de janeiro, aliás, 1º de junho, na última terça-feira, com a secretária de Educação do município de Quixeramobim, onde foi apresentado em um ofício,
onde os representantes da Secretaria da Saúde e a Procuradoria também participaram, tentando, né, discutir a logística de imunização no nosso município. E aí chegamos aos questionamentos, né, ao entendimento da importância de imunizar toda a categoria. Lembrando também que, apesar do constrangimento, né, da obrigatoriedade de assinar o termo de responsabilidade para uma imunização, inclusive foi uma questão bem pautada aí, foi bem mostrada, né? A gente sabe, inclusive no nosso grupo dos servidores, né? As pessoas questionando, os nossos colegas, e nós também temos essa posição, né? Mas infelizmente não foi uma decisão do governo do estado do Ceará, mas sim uma decisão, né, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, do Ministério do Trabalho, que deu essa prerrogativa para que os professores fossem imunizados. Eles precisavam assinar aquela declaração que dizia que após essa vacinação, eles deveriam voltar às salas de aula de forma presencial, né? Mas apesar desse constrangimento, ficaram aí dois pontos conflitantes, né? Porque a gente sabe que a primeira dose foi tomada. E aí, daqui a 30 ou 60 dias, a gente pode estar tomando essa segunda dose. Mas aí, o retorno da aula presencial, sem a garantia da segunda dose e sem assegurar as condições sanitárias adequadas na escola, como é que o município também então ia atender essa questão? Porque os profissionais estão finalizando hoje a primeira dose, mas ainda para voltar, para nós conseguirmos a imunização completa, nós precisamos tomar a segunda dose. E aí, como assegurar isso? A segunda dose e também assegurar as condições sanitárias. Então, foi apresentado pela Prefeitura Municipal de Quixeramobim um plano de retomada das aulas presenciais. E aí, a gente protocolou junto ao Ministério Público que o referido plano está em construção. Assim sendo, ele atende o item de condições sanitárias adequadas nas escolas, e faltando ainda incluir no item as medidas preliminares, né, como imunização de todos os profissionais de educação, que considera essa vacinação completa após a aplicação da segunda dose. Então, diante do exposto, foram convocados os profissionais de educação para uma reunião ampliada, no dia 2, né, na última quarta-feira, para discutir e deliberar sobre o tema. E sobre as ponderações iniciais, abriu-se o debate e, em seguida, a categoria concordou em assinar o termo de responsabilidade, né? Então, o sindicato fez essa reunião ampliada virtual, fez esse debate e aí teve uma assinatura online, né? Onde grande parte dos servidores concordaram em assinar o termo de responsabilidade, desde que a Secretaria de Educação do município fizesse a alteração citada acima, né, nos planos de retomada das aulas presenciais, sendo acatada pela referida secretaria em reunião no dia 2. Então, a gente sabe que já começou o processo, como eu falei, na última quinta-feira, dia 3, nós tivemos a vacinação dos professores estaduais, e na sexta, dia 4, e hoje, dia 5, está tendo a vacinação dos profissionais da educação da rede pública, municipal e também das escolas privadas. E aí a gente lembra que hoje, né, está sendo aí disponibilizada a vacina para os professores de 18 a 39 anos, né? Lembrando também que a população está toda, vamos dizer, convocada, né? Convidada a fazer seu cadastro naquele programa, né? Naquela plataforma do estado onde vocês podem fazer o seu cadastro e assim conseguirem ter o acesso à imunização. Então é muito importante a gente ter em vista que uma forma de acesso a essas vacinas, inclusive as vacinas chegarem até o nosso município, é exatamente esse cadastro nessa plataforma. Então, é muito importante que nenhum de nossos servidores, nenhum dos ouvintes da nossa rádio que estão aí a nos escutar, né, deixem de fazer. Se vocês têm alguma dificuldade, pode perguntar à nossa assessoria do sindicato. No final do programa a gente vai estar passando o número, né, que é o número também de prontuário, para você pegar prontuários para fazer exames médicos ou para tirar alguma dúvida ou para fazer alguma denúncia. Então a gente passa esse número e você também pode
ter esclarecimento sobre como fazer esse cadastro. Mas não deixem de fazer, porque isso é uma perca tanto para você, né, de ter a possibilidade de se imunizar, como também do município receber novas doses. Então é muito importante que todos os trabalhadores, seja da educação ou não, né? Hoje a gente está finalizando esse processo, mas outras pessoas também precisam se imunizar, que é muito importante essa imunização. A única forma da gente sair realmente desse processo de pandemia é tendo, né, essa imunização através de nossas vacinas, através de nossa ciência. E aí a gente reforça aqui também, né, o papel do SUS, o Sistema Único de Saúde, um sistema público, um sistema que é feito por cada um de nós, um sistema que muitas vezes, né, é visto como uma perca de dinheiro, onde é visto como não é visto com bons olhos, principalmente pelos nossos governantes, principalmente pelo governo que está atualmente aí. Mas a gente sabe que o SUS é uma porta, né, de entrada das pessoas mais simples ao sistema de saúde, né? Porque sabemos que hoje, muitas vezes, os nossos planos de saúde particulares são caríssimos. E o SUS vem suprindo essa necessidade. Então é muito importante também a nossa defesa do SUS. A gente viu vários professores, né, colocando aquela plaquinha, viva o SUS, vacina sim. Então é muito importante que a gente sempre levante essa bandeira, né, da importância do serviço público de saúde, do sistema SUS, né? E aí, nesse sentido, a gente traz aqui uma reportagem sobre o abaixo-assinado, que é em relação à reforma administrativa, que aí tem como título a suspensão da PEC 32/2020, que trata a reforma administrativa, que ela seja aí suspendida durante esse processo de pandemia. Um momento que a gente tem tantas fraquezas, que a gente percebe o quanto o Sistema Único de Saúde é importante para muitas pessoas, né? Então é muito importante que nós tenhamos essa ideia, né? Tenhamos esse pertencimento dizendo não à reforma administrativa, pedindo, né? Pressionando os nossos governantes, se posicionando pelas redes sociais, se posicionando aí, fazendo essa pressão junto aos nossos deputados e também assinando, né? Essa é, esse nossa forma de pedir e pressionar através desse abaixo assinado. Então a gente tem aqui esse texto que é direcionado ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, que fala: nós, entidades sindicais e associadas, lideranças populares, parlamentares, signatários deste abaixo-assinado, viemos reivindicar de Vossa Excelência, senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, que se digne a suspender a tramitação de propostas de emenda à Constituição número 32 de 2020, conhecida como reforma administrativa, durante o período que durar a pandemia e as restrições de atividades presenciais com a participação de representações sociais nas dependências da Câmara dos Deputados, o que impede a necessária discussão de tão relevante tema. Solicitamos ainda que seja considerada como propriedade a ser tratada anteriormente à tramitação da PEC 32/2020 a proposta de reforma tributária, uma vez que é imperioso que seja determinada a atualização das normas de cobrança e arrecadação de tributos, trazendo condições ao Estado de atender às necessidades da população, mormente em decorrência da ausência ou insuficiência de cobertura das necessidades da população a serem atendidas por políticas sociais. Somente após um aprimoramento do processo arrecadatório seria possível qualquer discussão da necessidade ou oportunidade de uma eventual reestruturação administrativa. Na certeza de termos essa solicitação atendida, encaminhamos esse documento com folhas numeradas e assinadas por todos os cidadãos. Brasília, Distrito Federal, 9 de abril de 2021. Esse abaixo-assinado ele já é um abaixo-assinado antigo, né? Mas que hoje ele está vindo à tona porque a gente percebe que aquele jargão do governo, né, utilizado pelo ministro do Meio Ambiente de passar a boiada, e isso é o que está acontecendo, né? Principalmente com serviços públicos, a gente vê
o quanto os serviços públicos atualmente têm sido enfraquecidos, enquanto esse governo vem trazendo as políticas públicas já consolidadas, tentando desestruturá-las, né? A gente vê aí, inclusive, o próprio ministro do Meio Ambiente, né, Ricardo Salles, envolvido, né, nessa questão da facilitação da exportação de madeira ilegal. Ou seja, como é que o próprio ministro do Meio Ambiente, que deveria ir, né, zelar, ser uma pessoa que deveria cumprir o seu papel como um servidor público, mas principalmente como ministro de Meio Ambiente, e aí está envolvido, né? É até contraditório, acho que seria até engraçado a gente estar falando isso, mas é a verdade, né? E aí a gente percebe o quanto esse governo tenta aí rebaixar essas políticas públicas, e aí a gente vem mais uma vez também falar um pouco sobre a questão da reforma, a reforma dos nossos tributos, a reforma tributária. Então, como é que a gente vai fazer primeiro uma reforma administrativa e depois uma reforma tributária? Primeiro a gente faz uma reforma tributária para saber como é que a gente vai ter um caixa, como é que vai ficar toda essa questão, se redesenhar, né, esse orçamento público. E aí depois a gente pensa em fazer uma reforma administrativa, ou se não as duas serem casadas ao mesmo tempo. E a gente vê que não é por aí. A reforma tributária ela está parada, né? Ela não está correndo também, mas querem terminar logo a reforma primeira administrativa, diminuindo os serviços públicos, tirando a estabilidade dos servidores. Então é muito importante que cada servidor que esteja ouvindo, cada cidadão que esteja nos ouvindo, também tenha e crie essa parte de que nós servimos, né, que nós estamos, que nós somos cidadãos e nós precisamos dos serviços públicos. E sem o serviço público, principalmente as pessoas, a população menos favorecida, ela fica à margem maior ainda, porque mesmo com as políticas públicas, mas a gente vê que as políticas públicas hoje elas vêm sendo sucateadas, elas vêm ter sido cada vez menores, né? A gente vê uma política pública do próprio censo de 2020, que era para ter acontecido, mas a gente viu que foi adiado para 2021 por conta da pandemia, e quando chega em 2021 não existe orçamento para o censo, que é uma radiografia da população brasileira, que é uma radiografia onde realmente os nossos governantes podem fazer esse detalhamento, podem ver como é que está a vida da população, e aí podemos fazer um parecer, fazer um estudo, e aí também destinar recursos para cada área, né? Então nós vemos que uma coisa tão básica que é o censo, que é instituído por lei, né? Aqui a gente não está defendendo, não, precisa fazer censo porque tem que fazer. Não, ele é feito porque ele está na lei. A cada 10 anos, o país, né, a União, precisa fazer esse censo. E aí entender o comportamento da população brasileira. Mas, no entanto, como nós percebemos que a vida do brasileiro está cada dia mais difícil, né? A vida de todos nós está cada dia mais difícil e parece que o governo não se preocupa em ter essa radiografia porque ele já sabe. E aí também vai ficar colocado, vai ser visto o quanto, né, esse governo ele tem deixado muito a desejar. Né? A gente viu, a gente está chegando a assistir aí assistindo a essa questão toda da nossa aquela a nossa CPI, né? A CPI que tem investigado o presidente em relação ao tratamento da Covid-19, e nós vemos, né, que realmente eles tentam cada vez mais abafar as coisas, né, ou tornar elas não visíveis, quando na verdade todos os dias a gente vê estampados nos jornais e nem precisa a gente ir tão longe, a gente vai no mercantil, consegue perceber o quanto a gente compra e as coisas estão altamente altas, caras, né? Quanto o acesso é difícil, a gente vê o crescimento do desemprego no país, a gente vê a baixa, né, do próprio auxílio emergencial, onde deveria ir tentar suprir, mas na verdade a gente viu que essa segunda onda do Covid veio bem mais forte, muitas pessoas falecendo, muitas pessoas tendo dificuldades, e a gente vê, né, que o governo ele tem deixado muito a desejar.
Então é muito importante que todos nós se engajemos nessa questão da reforma administrativa e que a gente possa pressionar os nossos governantes a dizer não a esta reforma. Entrando no próximo assunto, a gente fala agora sobre os recursos creditados nas contas da Prefeitura durante o mês de maio, né? Já começamos o novo mês, temos o Fundo de Participação do Município tendo a arrecadação de R$ 4.921.727,58. Nós temos a arrecadação do Fundeb de R$ 5.573.570,28 e o Fundo de Saúde com R$ 492.085, tendo aí um subtotal de R$ 10.987.298,71, que contempla as principais receitas do município, né? O Fundeb, o FPM, e também ainda temos o Fundo Municipal de Saúde de R$ 2.248.324,40, totalizando o número, né, a arrecadação do município durante o mês de maio, R$ 13.235.623,11. Além de outros recursos, né, que tem pouca transparência, não tem como o próprio sindicato, o próprio cidadão ter esse acompanhamento, que são exemplo o ICMS, o ISS, entre outros. Traremos agora os informes, né, que em relação a pagamentos referente ao mês de maio, a educação já pagou, né, no último dia 1º de junho, e também os nossos servidores aposentados e pensionistas do QUIPREV que ainda receberam no mês anterior, no mês de maio, né. Lembramos também que durante até o fechamento dessa edição deste programa, nenhum pagamento foi confirmado para esse fim de semana, né, para hoje, no caso, sábado. E agora nós temos a previsão apenas que as secretarias terão pagamento no dia 10 de junho, né, no próximo dia 10, que será feito o pagamento de todas as secretarias, que é na próxima quinta-feira. Lembramos também sobre o funcionamento da nossa sede, do sindicato, que em virtude dos decretos do governo do estado e da Prefeitura Municipal de Quixeramobim por conta dos cuidados de prevenção à pandemia do Covid-19 do coronavírus, o sindicato continuará com sua sede fechada. No entanto, estamos atendendo aos servidores filiados pelo telefone DDD 889-9723-3133, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 14 horas, tendo como exclusividade os guias para consultas e exames médicos, denúncias e informações. E aí, só para a gente finalizar, né, esse programa de hoje, lembramos que hoje está sendo vacinado aí todos os servidores da educação entre 18 a 39 anos. Então, você que está dentro dessa faixa etária, procure, né, ver aí no aplicativo como é que está esse processo, né? Hoje vai até às 15 horas esse processo de vacinação. Então, fiquem espertos, e quem também ainda não fez ainda esse cadastro, né, na plataforma, para que possam fazer, para que possam aí ter esse processo feito, para que possam aí se vacinar. Também reafirmamos que para quem não pôde tomar a vacina nos dias que eram feitos, né, por algum motivo, tomou aí a vacina da gripe, tem que ter aquele intervalo de 15 dias, segundo a Secretaria de Saúde, você pode procurar a ADS do seu bairro portando aqueles mesmos documentos, aquela autodeclaração, o contra-cheque, o RG e também o cartão do SUS, né? E aí vocês fazem essa vacinação. Então, finalizamos então aqui mais um programa Sindicato em Destaque. Agradeço a companhia de vocês e até o próximo encontro, se Deus quiser. Boa tarde e bom fim de semana.